Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos com uma convidada extraordinária, uma mulher inspiradora. Ela é influente, diretora, né, de uma rede educacional em que ela tem uma trajetória gigante e vai trazer hoje chaves poderosas que vão ajudar vocês que não só estão ingressando no mercado de trabalho, que estão ingressando, né, estão meio que perdidos ainda sem saber qual a profissão, e ela vai trazer isso, né, de uma forma tranquila, de uma forma em que ela possa esclarecer, tirar essas dúvidas. Isso, essa trajetória fantástica. Obrigada, Miriam, obrigada pelas palavras gentis. Você já apresentou, né, o meu currículo. Eu tenho uma trajetória na educação já de 20 anos. Show. E nós conversamos antes, né, Miriam, quando você me fez o convite. E eu escrevi para você 2008. E aí, quando eu fui lá na minha carteira de trabalho, fui resgatar algumas informações, né? Eu falei, mas eu acho que não é 2008, eu acho que é antes. E aí, Miriam, eu descobri que é 2005, né? Nem 2008. Então, já são 21 anos trabalhando na educação. Sim. Meu nome é Graziele Paulon, né? Na verdade, meu nome é extenso, é Graziele Berenice Fernandes dos Santos Paulon, mas eu uso o primeiro e o último nome. Moro em Caruaru desde agosto de 2024. Gosto demais dessa cidade, as pessoas são muito acolhedoras e eu me sinto muito bem-vinda aqui, muito bem recebida. Então, fiquei feliz quando eu recebi o convite para assumir a unidade da Anhanguera aqui em Caruaru. E ao chegar aqui, fui muito bem recebida, enfim, estou muito feliz. E voltando à sua pergunta, né, você perguntou quem que é a Grazi, né, e um pouquinho da minha história. Bom, todo ser humano ele é muito complexo, né? Nós somos formados aí por diversas identidades. Sim. Tem um comunicador, um educador, Murilo Gun, e ele fala... Uma vez ele fez uma pergunta, um vídeo, ele falou assim, fale quem você é sem falar o que você faz. E aí eu falei, gente, como é que a gente faz isso, né? É um pouco desafiador você falar de si mesmo sem falar o que você faz, qual a sua ocupação. E aí, refletindo sobre isso, nós somos compostos por diversas identidades, né? Então, eu sou hoje diretora de uma instituição de ensino superior, Sim. Mas eu sou professora também, eu me apresento como professora, né? Para mim é uma honra usar esse título. Então, eu sou diretora, eu sou professora, mas eu também sou amiga, sou esposa, sou filha, sou irmã, né? Sim. E aí eu sou essa complexidade de identidades e a gente utiliza essa identidade em cada espaço, em cada momento e adotamos os comportamentos necessários em cada momento. Mas, acima de tudo, eu sou uma pessoa que busca se melhorar todos os dias, né? Porque ao ser diretora, ao ser professora, eu também sou uma estudante, né? E o meio educacional nos ensina que o ato de estudar, ele nunca acaba, nunca se esgota, né? Sim, verdade. Então, a gente tem que buscar o conhecimento todos os dias, e eu sou uma pessoa que busca ser uma pessoa melhor. Em qual sentido ser melhor? Não no sentido da titulação, porque isso é também decorrente da busca que você faz profissional. Verdade. Mas ser um ser humano melhor para o outro, né? Para que nós possamos construir relacionamentos saudáveis no ambiente de trabalho, em casa, com os amigos. Então, essa é a minha busca diária, né? Ser uma pessoa melhor para mim mesma e para os outros. Mas você disse que mora aqui em Caruaru, mas você é de qual cidade, de qual estado do Brasil? Eu percebo pelo seu sotaque, Sim, né? Um pouco diferente. Eu falo boa tarde, né? E todo mundo fala, você não é daqui. Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ah, né? Que legal. Mato Grosso do Sul, ali fronteira com o Paraguai, a terra do Pantanal. Sim. Não pode confundir com Mato Grosso, eu sempre brinco, né? Não pode confundir com Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. E moro no Nordeste desde 2018. Sim. Estou em Caruaru desde agosto de 2024, mas estou na região Nordeste desde 2018 com muita alegria. Mas sou sul-mato-grossense, sou da terra da sopa paraguaia, do tereré, da chipa. Eita! Culinária fantástica, uma delícia, né? Exatamente. Então, eu sou de Mato Grosso do Sul, me formei lá, fiz a minha graduação, meu mestrado lá. Sim. Comecei a minha trajetória em Dourados, depois morei muito tempo em Campo Grande, que é a capital do estado. Sim. E lá que comecei uma trajetória dentro desse grupo educacional que eu faço parte, que é a Anhanguera. Sim, que legal. Mas, assim, é difícil, né? Alguém vir do Nordeste, vir de outra região para morar no Nordeste, para não se apaixonar. Muito difícil. Eu sou de Sergipe, eu né, morei muito tempo na Bahia, então há um ano aqui em Pernambuco.
E assim, a receptividade do pernambucano é surreal. Exato. A culinária é uma briga diária com a balança, Aham. né? Porque assim, tem esse bolo de rolo, né? Essas carnes, ai meu Deus, é muita tentação. Então a gente fica muito encantado e com a Sim. hospitalidade das pessoas. Sim. Né? Assim, eu vejo que além de nós morarmos numa região, né, extremamente quente, Sim. né, que chove pouco, né, até Caruaru tem um clima um pouco Sim, mais ameno, exato, mais frio, exato. a partir de abril, né, até mais ou menos Isso. setembro, né, dá aquela esfriadazinha, aquela sensação de Sim. friozinho gostoso. À noite, né, fica um pouquinho mais fresco. Mais acolhedor. Mas a gente tem vários desafios, né? Porque, por exemplo, hoje muitas pessoas que saem, a Caruaru eu falo sempre que é uma terra, parece uma mãe. Sim. Né? Então as pessoas vêm passear aqui e acabam ficando, porque assim, se encanta com o tamanho da cidade, com o que a economia oferece. Exato. Né? Tem shopping centers. Aqui só não tem praia. Sim. Mas assim, a Caruaru e Pernambuco como um todo hoje exporta hoje profissionais de TI. Nós temos grandes centros também aqui, né? E vários profissionais de diversas áreas e que se torna hoje uma referência. Exato. É tanto que quando eu falei com o corretor de imóveis que eu vinha para cá, ele falou o seguinte: Miriam, Caruaru é uma cidade universitária. Sim. E eu não imaginava, porque eu nunca tinha pesquisado a fundo a história. Sim, sim. Então, assim, de Pernambuco eu escolhi Caruaru justamente por conta, né, dessas questões de fator econômico também. E assim, estou encantada cada vez mais. Exato. Né, com toda a hospitalidade do pernambucano. Exato. É uma terra realmente de oportunidades, né, Miriam? É uma terra de oportunidade. E hoje, assim, para você, né, o que é uma liderança de verdade? Vamos lá, o que é uma liderança de verdade, né? Existem vários conceitos para a liderança, mas considerando tudo que se fala hoje, né, da literatura, nas pesquisas sobre liderança, os estudos sobre gestão, Sim. Considerando a minha experiência, a liderança é construir juntos. Né? Hoje ninguém entrega resultado sozinho, né? Nenhum líder vai entregar sozinho o resultado. Por vezes, em vários espaços empresariais, corporativos, o líder aparece como destaque, né? Porque ele tem uma responsabilidade, ele, né, hierarquicamente assume uma função, um cargo ali. Isso. Mas o resultado ele não vem sozinho, ele vem com uma equipe. Então, liderar hoje é você construir coletivamente, com um grupo de colaboradores, com seus parceiros, né, com todo esse ecossistema que forma esse espaço empresarial onde você está, né? Vou citar o meio educacional, que é a minha trajetória. Hoje eu sou diretora de uma instituição de ensino superior, a Anhanguera. Então, a liderança, para mim, é isso. É uma construção coletiva. É claro que o líder ele tem um papel específico, que é direcionar, né, no momento que for necessário, também fazer as cobranças que são necessárias, mas acima de tudo é coordenar as ações dessa construção coletiva para a entrega de resultados que são sustentáveis, para que nós possamos trabalhar numa empresa eficiente, né, que tenha que cumpra com a sua responsabilidade social, com o seu compromisso educacional. Então, Perfeito. A liderança é você orquestrar tudo isso, conduzir essa orquestra, que uma orquestra, ela é harmoniosa quando todos estão juntos no mesmo propósito, né? É verdade. E nesse período, assim, né, nessa trajetória, hoje, qual foi o maior aprendizado, né, que a gestão, ela te trouxe? Olha, a gestão... E aí, eu vou repetir, né? Que tem muita literatura, muita coisa falando o que é a gestão. Isso. E todos nós temos que estudar todos os dias para entender esse processo. Mas nada como a vivência, né, Miriam? É verdade. E a gestão me ensinou o seguinte, que você vai conquistar muitas coisas. Você vai ter muitas vitórias. E nós temos que celebrar cada conquista, cada vitória, né? Desde as pequenas, do dia a dia, da rotina, até as grandes vitórias, até as grandes entregas. Mas, acima de tudo, que você vai enfrentar desafios. Então, a gente tem que buscar estudar, tem que buscar o conhecimento. E aí, quando eu falo de conhecimento, nós temos cursos de qualidade. E aí, eu não estou falando só de graduação, as especializações, mas existem diversas formações, cursos livres que são de muita qualidade e que te preparam para você ser um líder, um gestor melhor.
Sim. E nós temos que estar preparados para enfrentar os desafios e superar esses desafios. E a gestão me ensinou que a gente tem uma força que muitas vezes a gente não sabe, né? É verdade. Acho que todo gestor já passou por situações bem delicadas e difíceis, e aí você descobre que você é mais forte do que você pensa, né? E que esses desafios, eles vão te ensinar alguma coisa. Tem um pressuposto da PNL que fala que não existe fracasso, apenas feedback, e eu carrego isso para a minha vida, porque quando você se depara com uma situação e você assume ela como um fracasso enquanto gestor, dificilmente você vai se reerguer e você vai retomar o caminho. Mas quando você entende que aquela situação ela foi um feedback, você tira daquilo ali um aprendizado, você constrói o seu caminho. Então a gestão me ensinou que eu sou mais forte do que eu penso. Mas considerando tudo que se fala hoje, né, na literatura, nas pesquisas sobre liderança, os estudos sobre gestão, Sim. Considerando a minha experiência, a liderança é construir juntos, né? Hoje ninguém entrega resultado sozinho, né? Nenhum líder vai entregar sozinho o resultado. Por vezes, em vários espaços empresariais, corporativos, o líder aparece como destaque, né? Porque ele tem uma responsabilidade, ele, né, hierarquicamente assume uma função, um cargo ali. Isso. Mas o resultado ele não vem sozinho, ele vem com uma equipe. Então, liderar hoje é você construir coletivamente, com um grupo de colaboradores, com seus parceiros, né? Com todo esse ecossistema que forma esse espaço empresarial onde você está, né? Vou citar o meio educacional, que é a minha trajetória. Hoje eu sou diretora de uma instituição de ensino superior, a Anhanguera. Então, a liderança, para mim, é isso. É uma construção coletiva. É claro que o líder ele tem um papel específico, que é direcionar, né, no momento que for necessário, é também fazer as cobranças que são necessárias, mas, acima de tudo, é coordenar as ações dessa construção coletiva para a entrega de resultados que são sustentáveis, para que nós possamos trabalhar numa empresa eficiente, né, que tenha que cumpra com a sua responsabilidade social, com o seu compromisso educacional. Então, a liderança é você orquestrar tudo isso, conduzir essa orquestra, que uma orquestra ela é harmoniosa quando todos estão juntos no mesmo propósito, né? É verdade. E nesse período, assim, né, nessa trajetória, hoje, qual foi o maior aprendizado, né, que a gestão ela te trouxe? Olha, a gestão, e aí eu vou repetir, né, que tem muita literatura, muita coisa falando o que é a gestão. Isso. E todos nós temos que estudar todos os dias para entender esse processo, mas nada como a vivência, né, Miriam? É verdade. E a gestão me ensinou o seguinte, que você vai conquistar muitas coisas, você vai ter muitas vitórias, e nós temos que celebrar cada conquista, cada vitória, né, desde as pequenas, do dia a dia, da rotina, até as grandes vitórias, até as grandes entregas, mas, acima de tudo, que você vai enfrentar desafios. Então, a gente tem que buscar estudar, tem que buscar o conhecimento, e aí, quando eu falo de conhecimento, nós temos cursos de qualidade, e aí eu não estou falando só de graduação, as especializações, mas existem diversas formações, cursos livres que são de muita qualidade e que te preparam para você ser um líder, um gestor melhor. Sim. E nós temos que estar preparados para enfrentar os desafios e superar esses desafios. E a gestão me ensinou que a gente tem uma força que muitas vezes a gente não sabe, né? É verdade. Acho que todo gestor já passou por situações bem delicadas e difíceis, e aí você descobre que você é mais forte do que você pensa, né? E que esses desafios, eles vão te ensinar alguma coisa. Tem um pressuposto da PNL que fala que não existe fracasso, apenas feedback, e eu carrego isso para a minha vida, porque quando você se depara com uma situação e você assume ela como um fracasso enquanto gestor, dificilmente você vai se reerguer e você vai retomar o caminho. Mas quando você entende que aquela situação ela foi um feedback, você tira daquilo ali um aprendizado, você constrói o seu caminho. Então, a gestão me ensinou que eu sou mais forte do que eu penso. Porque eu já passei por diversas situações e esse que é um aprendizado que
que a gestão trouxe para mim. E assim, hoje, quando você, independente hoje do segmento, né, eu atuo diretamente com empresários e eles falam exatamente isso, que o maior desafio é liderar pessoas. Imagine liderar pessoas que cuidam de outras pessoas. Porque, assim, a vivência, a pessoa passa o quê? 5 anos numa graduação, 3 anos, 4 anos, uma graduação todo ano, né? Vai mudar lá a grade de disciplina, mas ele vai estar encontrando um professor diferente, com uma motivação diferente. E o jovem, ele chega perdido, assim, faz medicina, ou faz administração, faz porque fulano fez, ou então porque o pai ou a mãe queria que fizesse. E aí, o professor, ele recebe toda essa carga. Exato. Né? Toda essa responsabilidade. Então, quando o aluno, eu já fui aluna, Sim. Eu sei muito bem, e quando o aluno ele não está feliz com algo, ele descarrega no professor, Sim. E o professor descarrega no diretor, Sim. Porque, assim, ele não é obrigado a carregar tudo sozinho, e você tem que estar ali sempre pronta, né? Eu sempre falo que você tem que chorar sozinho, né? Buscar uma ajuda psicológica, enfim, eu acho que o PNL ajudou muito, né? Verdade, Ele me ajudou muito, né? Eu tenho que... O Dionésio, ele me corrigiu quando eu falava assim, não, porque eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Gente, tentar já tem, assim, tem que fazer. E o ser humano também, ele vive muito no gerúndio, fazendo, pensando, tentando, sonhando, executando, é a última palavra, executando. Mas, Grazi, hoje, falando um pouco dessa questão da liderança, todos nós temos conflitos internos, né? Conflitos com as nossas emoções, com a visão que a gente tem hoje dos cenários, né? Porque hoje muitas pessoas jogam a responsabilidade na política, né? Na pandemia. E aí as pessoas, elas não conseguem entender. E eu queria que você trouxesse um pouco hoje, né? O que hoje também, né, a PNL te ajuda com isso, né, na sua liderança, né, e também com essa questão desses conflitos, porque o tempo inteiro deve surgir conflitos. Hoje você com uma gestora que já passou por vários estados, com culturas diferentes, mas com os mesmos problemas. E como é que você faz isso utilizando a PNL? Enfim, como é que você se sobressai com maestria? Então, Miriam, eu vou começar respondendo por essa citação que você falou, né? Você já morou em tantos lugares, né? Como que é isso? Como eu contei, sou de Mato Grosso do Sul. Comecei minha trajetória lá, comecei minha trajetória em Dourados. Depois eu ingressei no mestrado e fui para Campo Grande. E de Campo Grande fui para Bahia. Morei numa cidade chamada Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Acho que você conheço. Inclusive, um beijo para os baianos que estão aqui nos assistindo em peso. É verdade. Amo a Bahia, a cultura, a receptividade do baiano. Oh, minha linda, vem cá. Diga se não é apaixonante, né? Apaixonante. Quando a gente eu chega... tenho grandes amigos, né, que eu fiz na Bahia, sou muito feliz. Sim. E morei no Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade também conhecida pelo comércio, pela feira, né? Semelhante aqui a Caruaru. Depois morei em Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador. Região industrial, conheço também. Exato. E quando eu saí de Mato Grosso do Sul e fui para Bahia, é claro que eu fui por conta de uma promoção da empresa. E a empresa, a Anhanguera Educacional, ela tem unidades no Brasil todo, desde Manaus até o Rio Grande do Sul, né, em todos os estados brasileiros. E ela tem um padrão no seu modelo educacional, no seu modelo de gestão, mas é claro que em cada localidade a gente tem que respeitar as especificidades locais, a cultura local. Legal. Né? E quando eu cheguei na Bahia, eu já cheguei com um propósito de entender aquelas pessoas, a cultura, né, me adaptar, porque ali eu era diferente, né? Eu era a estrangeira ali, né? Eu falava boa tarde, o povo já falava, já começava a rir do meu boa tarde, né? Não consegui perder o sotaque até hoje, desde 2018. E, então, é claro que a gente tem que entender essas especificidades locais, a cultura local. E eu seria muito arrogante de chegar num local, né? Isso. Enquanto diretor e querer impor uma forma de se viver, enfim. Né? Imagina. Então, a gente não pode trabalhar dessa forma. E foi muito bacana porque eu aprendi com aquelas pessoas e aprendo todos os dias, inclusive com a minha equipe local. Então, eu acho que quando o gestor, o líder, né, ele muda de um local para o outro, ele tem que se propor a
entender aquela localidade, aquelas pessoas, né? E aprender com aquela localidade, porque o Brasil é riquíssimo, ele é muito diverso, é maravilhoso. Então, para mim, eu sou muito grata pela oportunidade de passar por todas essas cidades e aprender com cada localidade e cumprindo com as determinações da empresa, da instituição, seguindo, né, o padrão educacional, que é a proposta da Anhanguera, o modelo de gestão, o modelo acadêmico. Sim. E dentro desse universo todo, Miriam, em cada local, a gente tem, você falou assim, como que é lidar com várias pessoas, com conflitos, com um conflito interno, lidar com essas pessoas. Então, em cada unidade, né, a gente chama de unidade, é a instituição de ensino superior. Em cada faculdade que eu trabalhei, a gente tem um público ali de colaboradores bem diverso. Então, nós temos uma equipe acadêmica, que são os coordenadores, os professores, a equipe administrativa, a equipe comercial, e cada um deles tem um perfil diferente, né? Eu imagino. Então, se você chegar falando muito devagar com a equipe comercial, eles são todos acelerados, né? Você sei bem o que é isso, Então, assim, a gente uma outra energia, né? Costumo falar que o comercial, ele funciona no carro na quinta marcha. E assim, se você chegar na segunda, não cola, porque é um pessoal que já pensa muito assim, no que você vai responder. Isso. Aí já tem uma resposta. Inclusive, eu treinei muito isso, eu melhorei bastante. Sim. Inclusive, a PNL me ajudou, porque quando a pessoa abrir a boca, porque assim, quando a gente está de frente de um cliente, aproveitando, pegando esse gancho aqui do comercial, claro. E a gente quer falar do nosso produto, né? Que no seu caso, o curso tal é melhor, exato, né? E tal. E assim, a gente não quer esperar a pessoa fazer um teste para poder descobrir qual a faculdade que quer cursar. A gente quer vender aquilo ali. E eu trabalhei eu já tenho um tempinho, foi 2013. Eu fui coordenadora de pós-graduação no grupo educacional C Educacional, que é uma destinação lá em Sergipe. Sim. E assim, isso em 2013, eu tinha trabalhado 6 anos no meu primeiro emprego, uma multinacional que foi o Walmart Brasil, que era a maior empresa de varejo do mundo. Sim. E aí eu fui demitida, né? Foi meu primeiro emprego, eu saí, eu já morava em Sergipe. E aí eu estava perdida, assim, meu Deus, onde é que eu vou trabalhar? Não tinha nenhum currículo, porque eu não esperava sair daquela empresa naquele momento. E o que aconteceu foi o seguinte, eu simplesmente acabei entrando no ramo educacional, no grupo Ser Educacional. Sim. E me tornei de recepcionista. Fui para a área da biblioteca, a faculdade estava se expandindo, destinação lá em Sergipe. Sim. E assim, isso vale uma... Vou fazer um corte. Eu simplesmente acabei entrando no ramo educacional, no grupo Ser Educacional. Sim. E me tornei de recepcionista. Fui para a área da biblioteca, a faculdade estava se expandindo. E aí eu cuidei de toda a parte do empréstimo de livro. É bacana ver, a gente vê ali, a gente tem acesso àquele arsenal ali, aquela quantidade de livros, e assim, isso me ajudou muito na minha formação, foi quando eu comecei a fazer administração. E aí, nesse meio tempo, surgiu uma vaga para, nesse período, surgiu uma vaga para coordenadora de pós-graduação. E eu ainda tinha começado a fazer minha graduação em administração. Sim. E assim, o bacana é isso, que eu fui líder, coordenadora de um curso em que eu ainda não era formada. Então, isso foi muito bacana, porque assim, eu lidava com, como era... pós-graduação, eu lidava com alunos de diversos outros cursos, né? E isso vale muito para você, jovem. Que o ser humano tem assim, tem gente que tem uma fábrica ou tem assim uma lista de coisas que faltam nela. Mas ele não valoriza aquilo que ele já tem. Exato. Não, quando eu me formar, não porque quando eu me casar, não porque quando eu tiver isso, eu vou ter aquilo. E aí, quando o diretor da faculdade me chamou, Miriam, eu tenho uma oportunidade para você, e é sua cara. Porque assim, o comercial, ele tava ali na minha veia. O tempo inteiro. Então, assim, mas como é que eu vou ser coordenadora se eu nem graduada sou? Ele disse, não, as competências para o cargo você já tem. Então, fique tranquila que já deu tudo certo. E aí eu assumi o cargo e foi uma experiência, eu fiquei 1 ano atuando, foi muito bacana, porque assim, eu lidava no dia, a gente trabalhava sábados e quando tinha aqueles feirões, né, o aulão, aí início de semestre, o início de semestre letivo, aí tinha o final do ano, as confraternizações, tal, e aluno de pós,
as aulas quinzenais, e tinha toda aquela dinâmica com os alunos. E a gente tinha uma meta altíssima para vender para início do curso, senão não abre o curso, se não tiver aquela quantidade mínima de alunos. E fazer todo aquele contato. Então, as pessoas, elas chegavam, poxa, eu tenho um MBA, eu vou me tornar um profissional diferenciado no mercado. Até porque, por exemplo, o aluno que faz administração como eu, se ele não direcionar os esforços para qual área ele quer atuar, ele vai ficar perdido no tempo. Exato, a administração porque tem tantas áreas, é um leque. É um leque. E depois disso eu atuei numa franquia de curso profissionalizando com jovens, que é o Sebrae. Sim, conheço. Aí eu atuei um ano também. E assim, a gente fazia todo um trabalho, que é um trabalho social ali. Exato. Né, de trazer a pessoa de um jovem que está ali à margem da sociedade muitas vezes, não tem menor de idade, ainda está começando, né, ainda a carreira. E foi muito bacana também, porque assim, isso me trouxe muita sabedoria para hoje, para encarar o que eu encaro. Então, assim, eu sempre falo que um educador, ele tem um papel fundamental, né, no destino de alguém. Porque, assim, às vezes a pessoa, tipo, ela, hoje com rede social, todo mundo ali segue alguém, né, influenciado pelo meio. Exato. Né? E aí, às vezes, ela se perde no momento de uma decisão importante, porque hoje eu vou fazer 40 anos. E as minhas decisões dos 20 anos hoje são totalmente diferentes. Sim. Então, assim, é algo que realmente a gente precisa analisar antes de ingressar numa universidade, tomar uma decisão que isso vai mudar um destino. Exato. E o que você trabalha hoje, você trabalha com algo muito delicado. Então, que requer muitas vezes, eu acho que há alunos que entraram na universidade e mudaram de curso porque não se identificou ou porque viu que o cenário no mercado era diferente, né? Exato, acontece muito. O aluno, às vezes, ele fala, eu vou fazer o curso de engenharia, por exemplo, né? E aí ele se depara com algumas disciplinas de cálculo. Não, mas eu não gosto de matemática. Eu falo, poxa, mas você não sabia que fazer engenharia, você ia ter que na matriz curricular tem o engenheiro. Como é que o engenheiro não trabalha com cálculo, né? É verdade. Não, mas eu não quero, não me identifiquei. O que é normal também, né, Miriam? Porque a pessoa, a gente às vezes cobra muito do jovem uma decisão que ele, com 17, 18 anos, ele tem que tomar uma decisão para a vida. Né? O que você vai ser quando crescer? Aí ele não tem a maturidade ainda, né? A gente tem que considerar que o mundo que a gente vive, a gente tem muita informação, muitas informações. Isso. Mas o jovem, às vezes, não tem a maturidade para tomar uma decisão. Então, tudo bem mudar. Mas, como você mesmo citou, muitas vezes a pessoa vai pela influência dos outros, toma uma decisão não muito pensada, vai mais porque estão falando ou porque estão dizendo que dá dinheiro. Isso. Ser engenheiro, hoje você vai ganhar dinheiro. Aí ele nem sabe muito bem do que se trata, não e se as aprofunda, responsabilidades hoje, né? E para ele se tornar um engenheiro, ele tem um caminho que ele tem que construir. E hoje, qual a mensagem que você poderia deixar também para os nossos, né, espectadores aqui que estão buscando uma universidade? Eu conheço uma pessoa que ela, aos 45 anos, ela resolveu fazer uma outra graduação. Ela já tinha aposentado de outro emprego e tal. E muitas vezes as pessoas se deixam ser influenciadas por terceiros. Sim. Né? Não vou fazer algo que está ali, não tem muito a ver com o propósito, com o que realmente gosta. Ou até mesmo quer ocupar o dia a dia, né? A rotina, sair um pouco da rotina. Então, o que você deixa aí hoje de mensagem para as pessoas, quais são assim as principais decisões que ela deve tomar em relação a essa questão a um curso, né? O que você vivencia hoje na prática? Sim. Hoje é interessante, a gente cita muito os jovens, o aluno que sai do ensino médio e ele vai ingressar na graduação. Sim. Mas hoje no ensino superior, principalmente nas instituições privadas, a gente tem um público muito diverso. As salas de aula são muito heterogêneas. Nós temos alunos de 18, 19 anos. Sim. E nós temos alunos, como você citou, de 40, 45, 60 anos. Nós temos em Caruaru um aluno do curso de Direito, que ele tem mais de 60 anos, um senhor que ele falou para mim que ele estava realizando um sonho. Ele criou os filhos. Que legal. Todos os filhos se formaram, ele trabalhou para que os filhos estudassem. E ele sempre sonhou em fazer direito, mas não era o momento na vida. Ele trabalhou para cuidar da família, então os filhos cresceram, se formaram, casaram, têm suas famílias, e ele falou, agora eu vou estudar. E ele tem mais de 60 anos.
Que legal. E então estudar hoje, Miriam, fazer uma graduação não tem idade, né? Não tem idade. É possível para todas as pessoas. Mas, de fato, existem muitas, principalmente mulheres, que se sentem assim, não é para mim, já passou, meu tempo já foi. É a crise de inferioridade, né? Isso, fala que não é para ela. Né? Assim, existem homens e mulheres, eu estou citando mais as mulheres, porque pelo menos há mais alunas que falam comigo nesse sentido. Sim. Que entraram na graduação, que achavam que não era para ela, que queria muito, ou ingressam na graduação, aí se deparam com colegas que são muito jovens. Ela fala, poxa, não vou conseguir acompanhar, porque tem uma meninada aqui, uma moçada, não tenho a habilidade que esses jovens têm com tecnologia, né? E hoje, mesmo os cursos presenciais se utilizam de recursos digitais na formação acadêmica, né? Sim. Inclusive, é uma das premissas do Ministério da Educação que a gente tem que preparar, a gente também tem que ter essa interface com a tecnologia nos cursos de graduação. Sim. E aí a pessoa fala, eu não vou dar conta, não é para mim, eu não tenho idade. Né? Mas se eu posso deixar aqui um recado, uma mensagem, né, Miriam? É que primeiro que não tem idade para estudar. A gente pode começar e recomeçar quando quiser, né? Sim. E que o estudo, ele não é apenas uma titulação. É claro que o mercado de trabalho, ele é muito dinâmico, ele é exigente. Então, se você está procurando um emprego, você tem experiência naquela área, você tem habilidades e competências, mas tem um concorrente ali com você que está concorrendo pela mesma vaga, também tem as habilidades e competências, mas ele tem uma graduação e uma especialização, ele vai conseguir a vaga antes de você. Isso. Né? Então, a titulação é importante porque a gente tem um cenário de concorrência mesmo, de um mercado de trabalho que é muito exigente. As empresas estão exigindo cada vez mais e com razão. Isso. Né? Porque o mundo é muito dinâmico, a gente vive, né, esse dinamismo e a gente tem que buscar compreender esse cenário e se preparar para ele. Então, estudar é para sempre. Né? A gente não tem isso de, eu me formei e como você citou, você falou assim, eu sou formada em administração e quem se forma em administração vai ter que buscar uma especialização. Vai, porque o curso de administração tem um leque de possibilidades. É verdade. E aí você vai se especializar em qual área, né? No empreendedorismo, no negócios, na gestão de pessoas, enfim, né, na área financeira, enfim, existe um leque de possibilidades. Então, as pessoas precisam se preparar, e não só pela titulação, como eu estava dizendo, porque o mercado exige, mas para si mesma. Né? A gente tem que se empoderar, principalmente as mulheres. A gente tem que buscar esse empoderamento. E aí eu estou falando de buscar uma independência financeira mesmo, uma independência profissional. Complementar a renda da casa, né? Se fortalecer, né? Buscar o desenvolvimento intelectual, né? E a gente tem que fortalecer, acima de tudo, a nossa mente. E aí você falou assim, Grazi, você deve vivenciar muitos conflitos internos, né? Porque o gestor, como muitas pessoas falam assim, o gestor é muito solitário, muitas vezes ele se depara com... É verdade. Né? E como é que eu, por exemplo, vivencio esses conflitos? A gente tem que fortalecer a nossa cabeça, né? E a PNL foi uma das coisas que sempre me ajudou muito. Sim. Mas a gente tem que buscar fortalecer a nossa mente consciente, subconsciente. Eu busco fazer muitas leituras. Inclusive, eu tenho um clube de leitura. Não sei se você sabe, Miriam. Eu conduzo um clube de leitura. Ai, que legal. Já faz o convite aí para as pessoas. Quem quiser participar, é um clube de leitura online pelo Google Meet. Que legal. E aí nós estudamos a cada 4 semanas, 8 semanas, vários livros. A gente já estudou O Poder do Subconsciente, que é do Dr. Joseph Murphy. Conheço, esse livro é fantástico. Fantástico. A gente já estudou o livro Os 4 Compromissos, que é o Dom Miguel Ruiz, que é um livro excelente também. Sim. Já estudamos o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Sim. As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Então, o Clube de Leitura é um projeto meu, do Dionésio também, que é bem, bem bacana mesmo. E ele nasce dessa necessidade do autodesenvolvimento, né, e de contribuir com as pessoas nesse desenvolvimento, porque se a gente não fortalece a nossa cabeça,
E aí a gente não consegue enfrentar os desafios. Então a gente tem que se fortalecer. E aí eu falo não só do estudo, mas do aspecto espiritual. Sim. Então eu tenho uma perspectiva bem universalista, né, do que se refere a esse contato com a divindade, com Deus. Sim. E uma coisa que sempre me ajudou muito foi a meditação, Miriam, e a respiração. Porque por incrível que pareça, a gente não sabe respirar adequadamente. Não sabe mesmo. A gente vive muito na correria, aí você respira correndo. Isso. E aí quando eu comecei a estudar sobre mindfulness, né, sobre estar no momento presente, aí eu comecei a ler e estudar sobre a respiração. E quando a gente fala de respiração parece uma coisa tão óbvia, né? Isso. Mas não é tão óbvio assim. Se você faz 3 respirações profundas, se você está agitado e você faz 3 respirações profundas antes de tomar uma decisão, muda tudo, né? Então o gestor e a pessoa que está buscando essa função, esse cargo, ela precisa se empoderar, fortalecer a mente, né, buscar um caminho, um contato com a divindade, e aí cada um tem aí o seu conceito, a sua ligação com Deus. Sim, né, isso é importante. Né, respeitando a diversidade de todo mundo, mas a gente precisa desse momento para a gente poder, para que possamos estar bem ao conduzir as pessoas e tomar as melhores decisões. Eu trabalho diretamente com empresários o tempo inteiro. Sim. E eu conheci uma empresária aqui de Pernambuco que ela precisa tomar decisões diárias, que ela tem hoje 1.500 colaboradores dentro da empresa dela. E aí eu perguntei para ela, como é que você faz para tomar decisão? Porque assim, ela tem uma equipe gigante, Sim. mas a decisão final é dela. Então assim, às vezes ela tá no escritório dela tomando um café lá, planejando algo, revendo um plano de marketing, aí chega o advogado porta dentro. Sim. Bora porque aconteceu isso aqui, tem que tomar uma decisão. Ela disse, o que é que você faz? Ela respondeu para mim. Ela, Miriam, qualquer decisão que eu venha tomar pode impactar 1.500 pessoas, 1.500 famílias que dependem disso aqui no Agreste, Pernambuco. Sim. Então, muitas vezes eu peço licença, deixo o advogado lá, o pau quebrando lá, e ele, não, bora que isso agora, eu vou no banheiro, respiro fundo, converso com Deus, oro, faço assim, Senhor, qual é a decisão que eu preciso tomar? Sim. E aí ele, bora, não sei quem, a pessoa lá chamando, bora, vamos, fulana. E aí ele, aquela pressão toda, e assim, é tomar decisão em cima de pressão. Sim. E elas que volta ali, ela respira, elas que fecha o vaso sanitário, senta lá e fica. Meu Deus, qual a direcionamento? Aí ela pensa, ela fica o tempo que ela precisar. Sim. Aí depois ela volta, e aí senta, ela... Bom, a decisão foi tomada, é essa. Sim. E aí ela vai e direciona para aquilo ali. Elas que muitas vezes são assertivas, mas tem coisas que elas que metem os pés pelas mãos. Porque a liderança, ela é diária. Exato. Então, assim, não existe empresa sólida. Né? A empresa, ser empreendedor, além de ser de ser solitária, Sim. é bem desafiador, porque o empresário, ele só depende dele mesmo. Sim. Ou no máximo ali de um sócio. Exato. Né? Que às vezes o sócio... Quem encontra essa questão da sociedade é algo que tem que ser muito pensado. Sim, sim. Porque quando você está no anonimato, ninguém te lembra que você existe. Exato. Mas quando você começa a aparecer, aí vem uma galera com um plano pré-pronto para o seu negócio deslanchar. Sim. Eu imagino hoje quantas pessoas já chegaram lá com um roteiro de liderança pronto para você. Sim, sim. Né? Eu converso muito com líderes espirituais também. Sim. Eu estava recentemente no Rio Grande do Sul. E aí eu converso também assim com diversas pessoas. Eu falei, Miriam, todo mundo tem um plano estratégico hoje para uma empresa prosperar. Sim. E uma coisa que eu quero trazer muito forte aqui, eu tenho batido muito nas redes sociais, é o seguinte. Criou-se uma metodologia, uma forma de falar isso na internet, de faturar, de enriquecer, mudar de vida sem ser através do conhecimento. Sim. E aí vem lá os mentores de ChatGPT, né, que nunca gerenciou absolutamente nada. Exato. Gestores que nunca foram gestor na vida, nunca entrou dentro de uma empresa, nunca viajou como a gente atua aqui diretamente, né, mudou de cidade para poder implementar um plano de negócio já previamente testado. Porque disse assim, não, mas fazer faculdade é um desperdício. E aí eu recebo diversas abordagens no meu Instagram, nas minhas redes sociais, falando sobre isso faz sentido para você, você faturar 5 vezes mais do que você ser CLT. Né? Então, eu trato muito isso, essa questão com o Dionésio também, na PNL, que, né, nas minhas sessões,
que, assim, existe uma transição. Ser CLT não é ruim. Sim. Né? Você fazer uma faculdade, você ingressar no mercado de trabalho, mas vai depender de onde você está. Exato. Então, assim, eu tenho experiência comprovada, né, em 4 multinacionais, as maiores multinacionais do Brasil e do mundo. Sim. Meu primeiro emprego foi no Walmart, que era a maior rede de varejo do mundo. Né? Passei em 3 grandes redes aqui, de energia e gás. E o requisito principal vi a vaga lá, vou me candidatar pelo LinkedIn, tem nível superior? Sim, exato. Sim. Aí tem assim, entre parênteses, vaga eliminatória, pergunta eliminatória. Sim. Então, se você clica ali, não tenho. Ou então, assim, tem CNH? Não tenho. É eliminatório. Eliminatório. E aí eu quero saber até então quem criou isso. Porque assim, isso vazou na internet de um jeito. Porque uma coisa é você trabalhar a sua mentalidade de escassez. Né? Que a gente até conversou bastante com o Dionésio sobre isso. Que são raízes que a gente já traz da nossa família, do meio que a gente está ali inserido. E às vezes, assim, realmente, tem gente que nasce, cresce e fica naquela cidade com aquelas mesmas pessoas. E tá tudo bem, é uma opção dela. Mas é uma questão de mentalidade, o meio que você está inserido. Se você está no meio de pessoas em que só falam de pobreza, de miséria, de fofoca, de confusão, de acidente, de coisas ruins, a sua mente vai atrofiar. Exato. E assim, quando você realmente começa a romper, aquelas amizades lá do passado já não fazem mais sentido. Exato. Porque elas não falam de negócio, de prosperidade, enfim. E tá tudo bem. Então, muitas vezes, tem pessoas que a gente não consegue dialogar. Exato. Então, implantou-se isso hoje no digital, na internet. Então, é cheio de mentor, de que nunca gerenciou nada, que nunca falou de nada. Não porque eu criei uma plataforma que é o Kify, que é o Hotmart, que sobe um curso lá, coisa mais simples do mundo, mas não tem repertório. Exato. Então, um conselho que eu falo para os empreendedores, né, para a maioria dos empresários, que se deixam levar por isso, porque quando você está com a mão na cabeça, você está com a sua empresa endividada, né, e sem realmente um processo ali estruturado, você vende até a alma, né, sei lá, vende algo, um carro da empresa. A alma é sentido figurado, mas assim, vende um bem para poder você pagar uma consultoria. Sim. Aí vai o consultor lá para tirar pedido. Vai falar besteira lá, não, porque eu conheço mentores que falam de energia solar, que a empresa que a pessoa trabalhou fechou as portas há anos. Então, porque eu vou... Muito complicado, né? Mudar a empresa. Não, porque você vai faturar não sei quantos milhões. Gente... Aí você vê grandes empresários, né, como Janguier Diniz, que são bilionários e hoje param a rotina de decisões ali para falar do negócio dele, para falar assim, ó, eu fiz isso, deu muito errado, mas eu também fiz isso, deu certo. E os caras têm repertório. E tem muitas mulheres também que estão à frente de grandes negócios. Com você certeza. Também é um exemplo. E hoje você tem repertório. Você domina o que você faz, você tem propriedade. Aí as pessoas deixam levar, pagam as mentorias aí de 20, 30 mil reais pra pessoa. Ou então fazer encontros presenciais com empresários. E aí coloca vários empresários numa sala para poder ligar para os clientes para fechar negócio. Aí posta nas redes sociais dizendo, olha, foi X milhões faturados naquele evento. Mentira, quem vendeu foi o dono da empresa e o vendedor que estava lá. Então, assim, e aí não tem um repertório. Porque, assim, quando você liga uma câmera e você se dispõe a criar um conteúdo e ficar ali, você fala o que você quiser, o que você bem entender. E cadê o check-in? Cadê ir lá de checar isso? Exato. Então, assim, mas, assim, o empresário, 2026 não é um ano para amador. E o empresário, ele pode ter várias atribuições, mas ele não é besta. Sim. Então, não adianta tentar fazer parceria e dizer que vai fazer isso, aquilo, outro. Porque, assim, a partir do momento que nós começamos a estruturar a TV Rede Brasil de Negócio, vieram várias pessoas com um plano de negócio. Né? Querendo entrar, investir. Era para essa hora para eu estar em Paris. Né? Pela quantidade de propostas que eu recebi. Não, porque tem isso, tem aquilo e tal. Exato. Então, assim, eu agradeço por educação. Né? E eu também, né, compartilho da minha fé. Olha, eu escolhi tal pessoa, o time escolheu essa pessoa e eu vou orar, eu vou pedir direcionamento a Deus. Meu Deus, será que aquele conteúdo que essa pessoa vai trazer vai agregar? Então, se essa pessoa não for uma influência, então, assim, eu vou estar passando
mentira para as pessoas. Com certeza. E já tá cheio de gente, né, falando a mesma coisa na internet, copiando um do outro, porque as pessoas não fazem algo diferente. Exato. Né? Teve até uma pessoa que me questionou assim, mas TV é um canal no YouTube que a gente está estruturando isso. Exato. Onde ela vai estar sediada, a gente ainda não pode revelar. Mas é um canal que vai está conectando pessoas assim. Muitas... Às vezes você faz uma postagem numa rede social, tem 10 curtidas. Sim. Mas o cliente hoje, o público que nós queremos atingir, ele não vai estar aqui sentado assistindo. Sim. Ele vai receber de um líder, ele vai receber aquele vídeo de um funcionário, Sim. de um amigo empresário. Ó, assiste esse conteúdo aqui. Então, é essa pessoa que me importa. Claro. Sabe? Não há questão de likes. Porque a rede social, as pessoas têm essa questão de ter X seguidores, Sim. de ter não sei quantos likes, mas elas esquecem o básico, Exato. que é o conhecimento. Exato. Então, assim, um líder hoje, né, que está entrando no mercado, que ele pode ter formação em hardware. Se ele hoje não domina o que ele faz, Exato. e não tiver uma experiência, e não esperar, por exemplo, tem pessoas que esperam, às vezes faz 2, 3 faculdades para depois começar a trabalhar. Exato. No setor da energia, que eu atuo diretamente, eu vejo muito isso. Né? Por exemplo, eu sou do interior do Sergipe, aí eu comecei a fazer faculdade numa universidade federal. Sim. E graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade de mudar de estado aos 18 anos, mas foi o que aconteceu. Se eu tivesse trabalhando com disciplinas, manhã, estudando, né, de manhã, Sim. tarde, noite, eu não conseguiria trabalhar. Exato. Então, a professora de matemática, que seria, né, lá no interior do Sergipe, se tornou administradora de empresas, porque quando eu cheguei na Bahia, que vi aquela questão da cultura diferente, Sim, né, eu sim. estava no varejo, eu comecei a enxergar o comércio, né, o mercado com outros olhos. Sim. E aí eu busquei fazer o quê? Direcionar aquilo ali para minha carreira. Então, e não ficar ali preso a um curso ou algo que tipo, não, vou fazer porque e só vou terminar de trabalhar. Então eu trabalhava, às vezes a gente vê um post na internet falando assim, eu sou da época da geração, sou de 86, então da geração em que saía de casa às 5 da manhã, ia para a academia, Sim. depois ia para o trabalho, trabalhava 8 horas, depois ia para a faculdade, chegava em casa 23 ou meia-noite. Sim. Aí no outro dia, 5 da manhã. Então, assim, e hoje, né, hoje com os meus 39 anos, se eu sair de manhã de casa, meu Deus, que saudade da minha casa, que saudade da minha comida, meu Deus, quanto tempo. Então, assim, eu tô nessa situação, eu tô nessa vibe de querer voltar para casa logo. E assim, para quem tá começando, eu não tenho mais essa energia toda de ficar, trabalhar, de ter uma rotina de 5 da manhã até 23 horas da sexta-feira. Sem parar. E ainda tem que arrumar comida, né? Tem que fazer a marmitinha, tem que se der pra almoçar. Casa, tem que... Uma casa para quem tem marido e para quem tem filho, né? Exato. Se torna ainda mais desafiador. Sim. Que é uma rotina que a gente tem que se desdobrar, né? Exato, né? Mas Grazi, assim, tá sendo muito proveitoso esse bate-papo, porque assim, você está trazendo situações também que acontecem né, no dia a dia, na sua gestão. E hoje, qual um conselho que você dá, né, que você daria hoje para uma pessoa que quer ser líder, que quer seguir tua trajetória? Hoje eu estou num ambiente educacional, mas eu quero fazer uma trajetória de liderança, seguir por esse nicho aí. Quais conselhos você pode dar para essa pessoa? Bom, o conselho, você falou uma coisa muito importante, Miriam. Você falou assim, quando eu comecei aqui na TV Rede Brasil de Negócios, já apareceram várias pessoas falando, né, oferecendo plano de negócio e tal, e acontece com vários empresários, como você disse, porque assim, sempre vai ter alguém para falar que ele sabe mais que você e vai falar para você, eu tenho aqui uma possibilidade. Se eu fosse você, eu faria isso, isso, isso. Sempre vai ter alguém dizendo que sabe mais que você, que faria de outra forma, sem conhecer os seus esforços que te levaram a estar aqui, nesse local, nesse espaço, o quanto que você batalhou para estar aqui. Então, primeiro, a gente tem que honrar a nossa história. A gente tem Isso é verdade. Nós temos que honrar o nosso caminho, a nossa história, os nossos tropeços, né? Como eu falei, não existe existe apenas feedback. O que a gente aprendeu com a vida, pegar essa bagagem, esse aprendizado e seguir. Para quem quer ser um líder, se a pessoa fala, não, eu quero ser um líder, e ele está pensando no cargo e na função, porque ele quer um salário melhor, ele já está começando errado. Porque não é só isso. Se a pessoa for porque ela quer uma remuneração melhor, um salário melhor,
Não é bem por aí. Não é que a pessoa não deva querer, a gente tem que querer mesmo. A nossa Sim. régua de possibilidades tem que estar sempre elevada, porque a gente quer uma vida melhor, a gente quer ter condições, a gente quer prosperidade, abundância, querer coisas materiais não é nenhum problema. Mas ser líder não é só isso, não é só ganhar mais, né? Não é isso. E ser um líder, a pessoa ela tem que saber lidar com gente. Se a pessoa não gosta, não sabe lidar com pessoas, aí é um problema. Então, a gente tem que buscar, a gente tem que compreender a nossa responsabilidade enquanto desenvolvedor de pessoas. Enquanto líder, você desenvolve pessoas. E hoje, nenhum líder ele fica na função até, sei lá, né, ad eterno. Antigamente, Miriam, você é mais nova que eu, mas acho que é da sua época também, a pessoa falava assim, não, eu vou passar no concurso do Banco do Brasil, e a pessoa ficava ali 30 anos, aposentava naquela função, ou mesmo nas empresas privadas, a pessoa entrava na empresa e ficava ali anos. Hoje, você pode ficar anos na mesma empresa, mas você não fica na mesma função, no mesmo cargo. Exato. Né? Porque as pessoas falam assim, e aí, você vai fazer o quê, Miriam? Você não quer crescer, não vai concorrer àquela vaga, né? Você não vai. Então, hoje, como a gente estava conversando antes sobre o dinamismo do mercado, a gente tem que estar sempre preparado. Então, se você quer ser líder, lembre-se também de preparar alguém para ficar no seu lugar, porque o líder tem que pensar em sucessão. Né? Quem não é substituível não é promovível. Exato. Então, as pessoas têm que se preparar. Então, a gente tem que lembrar que todo líder é um ser humano e ele vai cometer equívocos e erros, né? E aí o líder tem que ter humildade e falar, gente, a gente foi por esse caminho, não deu certo, né? Vamos retomar, vamos rever a rota e vamos para outro caminho. Erramos e vamos juntos e a gente vai conquistar. Então, a pessoa tem que ter humildade, ela tem que querer lidar com pessoas, tem que ter paciência, resiliência. Isso. Tem que ter muita resiliência, tem que buscar se melhorar sempre. Manter sempre a cabeça aberta para ouvir, porque assim, o líder é muito preparado para dar o feedback, mas ele também tem que saber receber o feedback. E receber. Né? E aí tem que tem assim, lidar isso com inteligência emocional. Com cuidar com o ego, né? Para o do... ego não achar que você está naquela posição e que você não merece, você não tem que muitas vezes ouvir, e a gente tem que estar preparado para receber os feedbacks. E eu, assim, 20 anos de mercado de trabalho, eu já passei em 10 empresas. E atualmente, né, eu tenho várias atribuições em relação à questão ao mercado. Sim. E uma das coisas que eu percebo muito, né, até nos dias atuais, isso já perdura há um tempo, que existem pessoas, líderes, que se preocupam com o liderado. Sim. Mas tem outros que só estão preocupados com o resultado. Sim. Um ambiente comercial, por exemplo, ele tem que ter uma competitividade. Sim. Ele tem que ter aquele clima de disputa, sim, sabe? Que o nosso resultado não tá bom, que a gente tem que melhorar isso tudo. Mas quando você olha para o lado e que você vê que você não é reconhecido e valorizado, isso vem por situações de até o mesmo problema de saúde. Às vezes a pessoa tá ali na reunião em corpo presente ou online mesmo, mas ela tá ali só balançando a cabeça, tá tudo bem. Mas ele tá com um filho doente no hospital, ele perdeu a mãe, perdeu um pai. Ele tá com problema de saúde, sofreu algum tipo de acidente, alguma coisa, e assim. E aí você acha que é uma mega empresa. Sim. Só que o profissional de alta performance, ele tá sempre de olho no mercado. Exato. E profissional de alta performance, ele nunca tá desempregado. Ele tá sempre trabalhando, mas tá de olho no mercado. Então, às vezes a empresa tem essa cultura de dizer assim, não, porque a minha empresa é grande, é a maior empresa do mundo, é a maior empresa do Brasil. E as pessoas que saem não tapa pra estar aqui. E não é bem assim. Sabe? Exato. E aí o profissional, porque eu sempre falei para os próprios alunos mesmo da pós-graduação, às vezes um terminava e queria começar outra. Sim. Eu falei, olha, uma vez que você tem a expertise em tal área, num processo seletivo você sai derrubando a rodo. Porque assim, especialistas hoje no mercado, que são especialistas, Sim. não aqueles que se intitulam para tirar um pedido e fechar uma venda, sei lá, que diz que eu sou especialista no assunto, ou que é referência nacional. Então, assim, ó, é cheio de bio no Instagram, isso, né? Referência nacional. A referência em quê? Né? Se intitula disso. E aí, o que acontece? Na prática, não tá lá.
Aí quando chega na hora do processo seletivo, eu já vivenciei várias pessoas e já trabalhei com pessoas que se venderam muito bem. Aí tem uns cargos, né? Júnior, sênior, pleno. Sim. Ou então um consultor 1, 2, 3, varia por cada empresa. E aí a pessoa se vendeu muito bem na entrevista e na prática não é aquilo que ela fala. E aí ela acaba se perdendo no meio da meada, né? Quando você começa ali no dia a dia. Então, assim, é muito preocupante hoje o cenário. Eu tava conversando com um empresário essa semana e ele falou assim, Miriam, eu não sei como a gente vai trabalhar, porque a gente não tem profissional. Eu tenho uma pequena empresa, mas eu não acho profissional capacitado. Sim. Porque a pessoa hoje, ela recebe um auxílio, ela recebe um benefício tal, um auxílio gás, não sei o quê, e aí quer ficar o dia inteiro em casa no TikTok, porque não quer ganhar o salário mínimo para ficar 30 dias trabalhando, de domingo a domingo, né? Tem nas folgas, respeitando os horários, mas a gente tem lidado com isso. Sim. Né? Então, assim, tem profissões, por exemplo, que são insubstituíveis, né? Nessa questão, por exemplo, enfermeiro. Se começar, né? Se o enfermeiro parar de querer trabalhar no hospital, como é que vai ficar a população? Sim. Porque, assim, aí é uma questão de rever piso, né? Que aí já é um outro quesito. É uma outra discussão, né? Mas, assim, é muito preocupante, sabe, esse cenário. Então, hoje, o que é que vocês trazem isso de consciência? Porque eu vi que não é só também a graduação. Sim. E MBA. Mas também tem os cursos livres, né? Isso. Que ajudam bastante o aluno. Então, assim, quais são os cursos hoje que mais as pessoas procuram e que são indispensáveis para o ser humano hoje, para que ele se torne um profissional competitivo? Então, surgir as pessoas, fala. Olha, hoje a gente tem, por exemplo, os cursos profissionalizantes. Sim. Então, a pessoa... e os cursos profissionalizantes, o aluno que está no ensino médio, ele já pode fazer. Olha que legal. Então, vamos pensar assim, Miriam. Eu não tenho dinheiro agora para fazer a minha graduação. Porque a gente tem que lembrar que o acesso ao ensino superior, ele avançou muito no Brasil. Sim. Né? Tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas. Hoje, você encontra cursos de graduação com preços muito acessíveis. Isso é verdade. Muito acessíveis. Então, na minha época, não tinha isso. Não tinha possibilidade. Era aquele valor, além do que a gente não tinha um portfólio de cursos como se tem hoje. Hoje tem várias possibilidades, várias bolsas, né, que ajudam também. Exato. Então, por exemplo, na Anhanguera a gente tem cursos 100% online, semipresenciais, que o aluno vai uma vez por semana na instituição fazer o encontro ali presencial. Então, não é desculpa para não querer estudar, não né? Não, desculpa. E os cursos presenciais que tem aula todas as noites. Mas, além da graduação, tem os cursos profissionalizantes. Aí, como eu estava dizendo, a pessoa fala, eu não tenho condições agora de fazer o curso, mas nós temos o curso de auxiliar pedagógico, que é um curso de 8 meses para trabalhar em escola. Nós temos cuidador de idosos, temos o curso cuidador infantil, temos o curso de Excel, curso de informática básica, curso de reflexologia. Então, nós temos, por exemplo, alunos de fisioterapia, que ele faz o curso de reflexologia, ele já começa a trabalhar, ele ganha um dinheiro que ajuda ele a pagar a faculdade. E outra, já dá para empreender, né? Exato. Nós temos curso de aromaterapia. Olha, né, que beleza. Amo óleos essenciais. Ai, nossa. Então, assim, existem várias possibilidades. Eu fui numa escola e eu fui fazer uma palestra e justamente o coordenador ele pediu para fazer uma fala sobre qual que é a diferença entre cursos profissionalizantes, graduação, tal, né? E aí eu perguntei assim para os alunos, eu falei assim, para as meninas, eu falei assim, quem que sabe fazer maquiagem aqui muito bem? Aí umas meninas levantaram a mão, eu falei, você faz maquiagem, né? Ela falou, eu sei fazer e tal. Eu falei, você já pensou em ganhar dinheiro com isso? Aí elas ficaram me olhando. Eu falei, porque tem um curso profissionalizante de maquiagem. Então, você pode fazer o curso de maquiagem, você vira uma maquiadora profissional, você ganha dinheiro com isso. Com uma coisa que você gosta de fazer. Então, hoje existem várias possibilidades, Miriam. E aí, fazendo um paralelo, puxando o gancho do que você estava falando, né? Que tem muita gente vendendo milagres aí na internet e muita gente que fala, não precisa estudar. E tem muita gente que fala, eu já ouvi crianças falando que você quer ser quando crescer? Eu quero ser TikToker. Eu falo, meu Deus do céu, a pessoa quer ser TikToker, né?
Nada contra o TikTok, eu acho que inclusive Sim. a gente tem que utilizar as redes sociais para a gente divulgar Sim, coisas boas, porque claro. a internet, a tecnologia, ela vem aí para ajudar a humanidade. Isso é verdade. Mas existem também aqueles que falam, para que eu vou estudar se eu posso ganhar tantos no TikTok? Mas não são... são todas as pessoas que ganham muito dinheiro? Não é. Não. Então, a gente tem que convencer, e quando eu falo dos jovens, aqui eu vou adicionar, não são só jovens não, tem muita gente geral. que tem uma idade, né, mais avançada e que acredita também nessas informações. Então a gente tem que tomar cuidado de fato, né? E aí a gente tem que divulgar programas sérios, né, como a TV Rede Brasil, que você está conduzindo muito bem, que traz conteúdos sérios e de qualidade. Sim. Porque para que ajude as pessoas a refletir sobre isso. Isso. Então, voltando à questão, então nós temos cursos profissionalizantes, além da graduação e pós-graduação, e os cursos profissionalizantes, eles são assim uma excelente opção para a pessoa iniciar no mercado de trabalho e empreender, como você falou, porque existem possibilidades de fato. Perfeito. Né? E a gente tem que começar, a gente tem que se esforçar e estudar e aprender. Ela não só te dá a competência técnica, mas ela desenvolve. Você está numa sala de aula, você constrói networking ali, você constrói pessoas. Eu sempre conto a minha história, que eu conheci meu marido Dionésio na faculdade. Eu falo, gente, então eu casei na faculdade, é possível que todo mundo consiga, né? Eu sempre faço uma brincadeira nesse sentido, porque a faculdade é um universo de possibilidades, né? A graduação e esses cursos. Então, a pessoa tem que lembrar que o mundo digital, ele... quem vê stories não vê corre, né? Não tem isso. A gente não costuma ouvir essa frase. É verdade. Porque não dá para acreditar em tudo que a gente vê na internet, tudo que a gente vê nas redes sociais, né, Miriam? A gente tem que construir o nosso dia a dia, batalhar para construir os nossos sonhos, né? Se livrar das crenças limitantes, como você estava falando antes. Isso é verdade. Se livrar do medo, porque o medo é uma força poderosa. Então, se a gente se entrega ao medo, a gente não constrói. Se eu tivesse me entregado ao medo, eu não estaria hoje aqui em Caruaru, Pernambuco, né? Porque quando eu comecei a trabalhar na Anhanguera, na época nem era Anhanguera, eu trabalhava numa faculdade que foi adquirida pela Anhanguera. Sim. Eu trabalhava numa empresa, num comércio, comecei com 17 anos, eu trabalhei 9 anos, e era um comércio. Então, ali, o máximo que eu cresci ali, que eu consegui de cargo ali, de promoção, eu fui secretária do gerente. Eu não tinha mais espaço para crescer, não tinha outras possibilidades. E quando eu comecei a fazer o curso de Relações Internacionais, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, e aí o coordenador me chamou para fazer um estágio na faculdade, e aí eu fui uma estagiária bem dedicada, e a diretora da faculdade me chamou para ser funcionária. Bacana. E na época as pessoas falaram, mas como que você vai deixar um emprego que você está há 9 anos, né? Aí tem aquela questão da pressão da cadeira, né? O povo não abre mão da cadeira, fica ali, tem burnout, depressão, capaz de não querer mais trabalhar, mas não larga da cadeira. Aí fica lá. E eu conheço pessoas hoje que têm 10, 12 anos na mesma empresa e ainda é pleno. Exato. Então, assim, quantas oportunidades... Exato. Se você fica com medo, você não anda. Você fica estagnado na sua vida. Então, aí a gente tem que enfrentar o medo. A gente tem que superar o medo e olhar o medo de frente, reconhecer, enfrentar esse medo e seguir em frente. Eu trago isso como exemplo e eu quero que você deixe um recado para os nossos seguidores, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. Quando eu entrei no varejo, eu trabalhava domingo a domingo. E eu lembro que tinha umas pessoas conhecidas que passavam lá e assim... me encontrava no supermercado, às vezes fazia questão de me encontrar, me procurava o supermercado inteiro para poder tentar me humilhar. Sim. Sabe? Porque essas pessoas eram pessoas encostadas na vida, né? E aí viravam para mim assim. Aí eu tava lá, uma vez eu lembro que eu já era vendedora de eletro. Sim. E aí eu tava limpando as TVs, tava organizando um painel assim que eu amava organizar para receber os clientes. Trabalhava no domingo à tarde. Aí uma pessoa chegou assim, eu tava na escada assim, aí ela pessoa virou assim para mim: "Oi, Miriam, tudo bom, querida? Cadê fulano?" Aí veio logo perguntar. Aí eu falei, tá bem, tadinha de você, né? Trabalhando domingo, né? Aí eu disse, tadinha por quê? Ruim se eu tivesse desempregada. Sim, com certeza. E aí, quando eu ingressei no varejo, eu tinha 19 anos. Aí eu fiquei 2 anos como caixa, fui vendedora de eletro, fui promovida para a mesma loja que eu trabalhava lá em Salvador. E disso, uma gestora, uma gerente de eletro,
me viu, né, correndo, Sim. vendendo. Ela, Miriam, surgiu uma vaga de gestora de RH. Lá no Porto da Barra. Ou seja, sim. E aí eu falei, mas será se eu consigo participar? Porque eu não tenho experiência. Ela, menina, você vai conseguir. Você tem os requisitos para vaga. E aí eu fiquei 6 anos no varejo, mas transitei em 3 cargos. Aí essa mesma pessoa que falou isso para mim hoje, pergunta onde ela tá. Sim. Desempregada, dependendo de Bolsa Família. Sim. Infelizmente, nada contra para quem recebe. Porque é como você usa as ferramentas que você tem hoje. Sim. Pra vir... Não, isso aqui é um degrau. Isso aqui é um degrau. A minha vinda para Pernambuco é um degrau. Sim. Então, minha ida para tal lugar... Então, assim, as pessoas esqueceram de sonhar e de se planejar. Sim. Que é a falta de esperança isso. De se planejar que isso aqui é um curto prazo, é um caminho. Exato. Daqui a 3 anos, daqui a 5 anos eu quero estar onde? Daqui a 1 ano. As pessoas não se planejam mais. Aí vai igual aquela música de Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar, de vida leva eu, enfim. E aí esquecem de fazer as obrigações. Exato. Aí só reclama. Eu mesmo tenho pessoas que ligam pra mim e eu não atendo. Porque é só lamentação. E o muro das lamentações não é aqui no Nordeste, né? Então, é só reclamação. Então, mas em relação a isso, o que foi que você fez? O que é que você tá fazendo? Né? Ah, pelo menos tô fazendo uma pós-graduação. Menina, eu tô fazendo minha 2ª graduação. Sim. E assim, falta isso no direcionamento. Sim. Então, Grazi, assim, é uma honra recebê-la aqui. A gente teve uma mentoria de verdade, né? Com embasamento técnico, científico, enfim, né? Com a experiência que você tem para as pessoas. Então, convide as pessoas a terem um direcionamento baseado em tudo que a gente falou. Acho que a educação é o único meio de transformação. Com certeza. Né? Mesmo que você tenha nascido herdeiro, né, milionário, tal, né, que isso é bom demais. Sim. Mas se você também não tiver a liderança e a gestão para você gerenciar isso, você não prospera. Fortunas, né? Elas se perderam porque os herdeiros não conseguiram dar continuidade, né? Então a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar para os desafios da vida, enfrentar tudo com muita fé e coragem, né? E eu convido a todos a conhecer a nossa instituição, a Anhanguera. O grupo educacional é um grupo educacional muito grande. Aqui nós já temos 2 unidades em Caruaru, né? São mais de 4.000 alunos. Sim. E não é à toa que uma empresa desse tamanho está aqui no município. É verdade. Né, uma empresa desse tamanho. A gente faz parte da Cogna Educação, que é um grupo gigante no Brasil, que atua tanto na educação básica até o ensino superior. Show. Né? Atuando na pós-graduação, mestrados e doutorados. Então, assim, é um grupo muito grande. E não é à toa que está no município de Caruaru, né? A gente tem aí um grupo, né, uma diretoria de planejamento e inteligência que identificou aqui um grande potencial e aqui a Anhanguera se estabeleceu e está crescendo cada vez mais. Maravilha. E nós estamos à disposição para atender todas as pessoas. Nós temos várias possibilidades e é uma alegria conversar com todo mundo. Eu estou sempre à disposição e agradeço mais uma vez o convite, Miriam. É uma alegria estar aqui com você. Nós que agradecemos, né, a sua presença. É isso, então finalizamos aqui mais um episódio. Então assistam na íntegra e não deixem de seguir o nosso canal, se inscrever aqui e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Um grande abraço, gente. Muito obrigada, Grazi. Obrigada a você. Imenso. Até mais, pessoal. Até.